E aí, belezinha? Mais um dia do nosso devocional e hoje é o dia 2 do nosso devocional sobre perdão. Você chegou a ver o dia 1? Já viu lá? Assistiu? Acompanhou? Leu o texto junto comigo? Como é que foi lá? Deu para entender um pouquinho? Vamos continuar nesse entendimento? Bora lá! Mas antes de a gente entrar de vez, o que você faz? Se inscreve nesse canal, ativa a notificação para você receber, porque sempre eu estou mandando conteúdo novo, normalmente às 8h30. Tem algumas semanas como essa que entra devocional gravadinho e teremos também semanas que tem devocionais ao vivo que eu faço junto com a Cris, né? E tá sendo bem da hora. E no meio do caminho eu faço alguns vídeos de dica para ajudar você a encontrar Deus, a entender como ler a palavra, como orar e aí por diante. Beleza? Vamos continuar então? O dia de hoje é o dia 2 do nosso plano de devocional que nós estamos tratando perdão. Algo extremamente importante. Ontem a gente trabalhou um pouquinho do conceito para a gente entender um pouco mais, tá? Hoje eu quero ler um texto que está lá em Mateus 18, do 23 ao 35. É bem da hora esse texto. Fala assim: Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: Tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei a sua dívida, toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Olha que da hora, esse texto é bem legal, o Senhor conta essa parábola para a gente poder entender um pouco mais e ilustrar isso. Normalmente quando alguém fere a gente, acontece algo com a gente, na nossa perspectiva é uma coisa muito grande, é uma dívida muito grande, porque toda falta de perdão é como se tivesse uma dívida mesmo no nome daquela pessoa. Aquela pessoa me deve isso, aquela pessoa fez isso para mim e assim ela me deve isso. É uma escritura de dívida, né? Quando alguém deve algo para nós, nos machuca, por mais que seja uma quantia pequena, como dizia aqui, de 100 denários, para nós parece que é um negócio gigantesco, parece que é um negócio enorme, parece uma dívida que é enorme, impagável, né? Mas o que eu vejo o Senhor ensinando a gente aqui? Ele está falando assim para nós: o que eu perdoei vocês, a dívida que vocês tinham comigo era impagável. Era como o começo dessa história. Era impagável, não tinha como pagar. Era impossível pagar. Mesmo que a família toda fosse vendida como escrava, mesmo que vendesse tudo que tivesse, não conseguiria pagar. E o Senhor nos dá esse perdão. Ele rasga essa dívida como? Com a morte dele. A morte dele foi o pagamento da dívida que era nossa, porque aquela morte era nossa. Nós deveríamos ter morrido aquela morte. Só que Jesus vem e morre pela gente. Isso prova o tamanho do amor dele. Ele morre para que nós pudéssemos ser livres da dívida, dessa escritura de dívida que tinha no nosso nome. E às vezes eu sei que a gente não consegue entender, mas como assim eu devo? Gente, nós estamos vivendo num nível tão baixo de moralidade, né? Não imoralidade, do que é moral, tá tão baixo esse nível que nós não conseguimos nem discernir que nós estamos devendo algo para Deus e que nós necessitamos desse perdão. Nós identificamos pecados como adultério, fornicação, pornografia, droga, bater, né, violência, assassinato, isso nós identificamos como pecado. Mas o padrão de Deus é um padrão que é impossível nós chegarmos nesse padrão. Mesmo que nós fôssemos as melhores pessoas do universo, e nós não somos essas pessoas. Então nós não conseguimos ver que nós temos essa dívida com Deus porque a gente acha que a gente é bonzinho, a gente acha que, cara, eu não sou tão ruim assim. A gente fere Deus constantemente, todo dia, porque o padrão dele é gigantesco. E como a gente consegue ser aceito por Deus? Será que se nós tivermos práticas boas, a gente consegue? Não. A gente só consegue
por causa de Jesus, porque Jesus paga o nosso preço e nos leva até esse lugar. Não é mérito nosso, não tem como a gente chegar por nós mesmos lá, só através de Jesus Cristo, não tem outro jeito. Então quando eu entendo isso, que o tamanho do que Jesus me perdoou, a dívida que eu tinha com Ele era impagável e eu iria ficar preso pro resto da vida, eu deveria ter morrido porque é isso que nós merecemos segundo os padrões de Deus. Quando eu entendo isso, quando um irmão meu me fere, eu consigo derramar perdão sobre ele. Porque eu vejo que o que Jesus me perdoou foi muito grande. E aí eu não faço o que esse homem fez. Porque esse homem foi perdoado de uma dívida impagável. E ele não perdoou o seu conservo, que devia muito menos. Devia uma quantia infinitamente menor. É isso que nós fazemos, gente, quando a gente não consegue perdoar a ofensa. E você viu ali o que o próprio Senhor falou? Ele fala aqui, ó. Ele fala, então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a você se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão. Então pensa, ele fala, eu vou entregar para os torturadores, e ele fala semelhantemente, o meu Pai vai fazer com vocês se vocês não perdoarem. Olha isso, cara. Olha como é sério. Eu acredito que a gente não entende muito isso, e hoje acredito que você está entendendo. E nesse momento nós não precisamos ficar com medo e apavorados, mas nós temos que nos arrepender de guardar tanto perdão para as pessoas, de tratar isso como se fosse algo assim banal. A gente está esquecendo, principalmente você que fala que é de Jesus, que entregou sua vida a Ele, nós temos uma conduta que nos cabe. Não para sermos aceitos por Deus, mas porque é consequência desse amor dele. É consequência de sermos aceitos por Ele. É uma forma de conduta que é natural quando a gente entende o sacrifício de Cristo, a gente entende isso. Então, quando alguém vem me ferir e eu vou querer guardar, eu falo, não, mas Jesus me perdoou de algo muito maior. Aí, como é que eu entendo? Perdão não vem de nós, gente. Perdão a gente só consegue em Deus. Aí eu faço o quê? Jesus, me ajuda a perdoar essa pessoa porque ela me feriu demais e eu não queria perdoar. Mas eu estou começando a aprender que eu preciso perdoar. Eu não consigo ainda, mas gera isso no meu coração. Eu quero conseguir fazer. Porque nós precisamos entender que tudo que Jesus perdoou em nós, né? Tudo que Ele perdoou de nós, e esse perdão foi o corpo dele moído por nós, foi destruído por nós, foi arrebentado por nós, uma coisa que Ele não merecia, não era dele, aquilo era nosso. Isso tem que me constranger, isso tem que gerar algo no meu coração e transformar o meu ser. Então, que isso possa ajudar você no dia de hoje a entender um pouquinho mais sobre perdão. Mas nós vamos aí, são 5 dias, hein? Não esquece que são 5 dias. Cada dia é uma perspectiva, é um entendimento novo para trazer um todo para você. Tá bom? Vamos orar? Jesus, nós queremos entender que o que o Senhor nos perdoa é muito, muito, infinitamente maior do que nós perdoamos das pessoas que nos ofendem, que nos machucam, que nos perseguem, que nos roubam até mesmo. Nós queremos aprender o Teu estilo de vida e não o nosso mais. Nos ajuda, Senhor, a submeter o coração a Ti. Nos ajuda, Senhor, a ter um estilo de vida mais leve, confiante em Você, sabendo do Teu amor, sabendo da Tua misericórdia, sabendo do Teu perdão. E nós podemos derramar isso onde a gente for, para quem a gente tiver acesso, as pessoas que estão à nossa volta. Nos abençoa com isso, gera um coração novo, Senhor, nesses dias, para que a gente possa viver conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Comenta para mim aqui embaixo como é que tá. Como é que tá sendo esses dias? Como foi para você o dia 2? Comenta aí. Até mesmo você pode sugerir temas novos que você queira que eu venha trazer. Então, sugere aí pra gente poder trocar uma ideia. Beleza? Não esquece, se você veio até aqui, não só esquece de curtir, mas compartilha para alguém esse vídeo. Tenho certeza que vai ajudar. E também, amanhã tem mais, tá bom? Até mais.